Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bruno Souza falando aqui do canal da Sou Mais TI, o seu canal de tecnologia, gestão e informação. Bom, hoje vou trazer mais um tema de bastante relevância para times de projetos ou não, equipes multidisciplinares como um todo, que são exatamente a tratativa das 5 disfunções. A gente vai discutir um pouco sobre o que são essas disfunções, como combatê-las, o que nós podemos evitar. E aí vocês vão perceber que, mesmo dentro de projetos, nós podemos nos deparar com situações a qual essas disfunções atrapalham o resultado coletivo. Antes de entrar no assunto principal, eu queria pedir aquela ajuda a vocês para compartilhar esse assunto, curtir, comentar, dizer se você gostou, se não gostou, e informar seus amigos que a gente está falando sobre isso aqui no canal, porque esse apoio de vocês é gratuito, mas ajuda bastante a gente a continuar nesse trabalho de produção de conteúdo de relevância para o mercado empresarial como um todo. Beleza? Pois bora lá. Bom, equipes multidisciplinares desvendando as 5 disfunções. Bruno, o que são as 5 disfunções? Do que você está falando, afinal de contas? Nós temos, galera, dentro do meio corporativo, digamos assim, 5 coisas, 5 disfunções que podem atrapalhar o bom desenvolvimento do projeto ou até mesmo de um trabalho em equipe. Na gestão de projetos, nós temos que entregar resultados em time, né? Então, cada um exerce uma parte do processo da entrega da atividade, do desenvolvimento daquele software, por exemplo, e no final a gente vai ter um produto, um serviço, algo desenvolvido para entregar a um cliente. Então, esse trabalho em equipe ele é fundamental. E se a gente não combater esses 5 itens, vocês vão perceber ao longo da nossa jornada aqui, falando sobre isso, que pode atrapalhar bastante o processo e o resultado. Os 5 itens, as 5 disfunções principais, nós temos ausência de confiança, medo de conflitos, falta de comprometimento, evitar responsabilidade e foco em interesses pessoais. Antes da gente iniciar no primeiro, pessoal, também é importante eu dizer para vocês o seguinte: essa apresentação ela foi gerada, é uma curiosidade na verdade. Essa apresentação ela foi gerada com inteligência artificial. Então eu entrei no site chamado tome.web, criei uma conta, coloquei o tema que eu queria falar, que no caso sobre as 5 disfunções de equipe, e ele me gerou em cerca de 30 segundos a 1 minuto uma apresentação completa com informações a respeito desse assunto. Claro que eu fui estudar e pesquisar um pouco mais a respeito, mas aí fica hashtag, fica a dica para vocês que quiserem utilizar essa aplicação para também criar apresentações. Bom, a ausência de confiança. Dentro dos projetos, é muito comum as pessoas, ou não deveria ser, mas é comum as pessoas terem um pouco de ausência de confiança. O que é essa ausência de confiança? Os membros da equipe não se sentem à vontade para ser vulneráveis e expor suas fraquezas. Então eu tenho uma dificuldade, ou eu tenho uma fraqueza em desenvolver algo, mas eu tenho vergonha de falar. E essa vergonha, essa timidez ou essa ausência de confiança, porque quando eu vou falar essa minha fraqueza, essa minha vulnerabilidade, eu posso pensar erroneamente assim: ah, eu estou sendo frágil, as pessoas não vão confiar no meu trabalho, etc. né? E isso, como diz aqui no texto, leva a uma falta de comunicação efetiva. Porque se os membros da equipe não estiverem dispostos a compartilhar informações ou pedir ajuda quando necessário, a coisa pode enganchar. Então você está aqui desenvolvendo um código, uma atividade, um produto, um serviço e não confia no time a ponto de você poder expor uma fraqueza, uma dificuldade, algo nesse sentido, porque as pessoas vão lhe criticar ao invés de ajudar. Isso é um problema, né? E é uma coisa bastante crítica para o trabalho em equipe. Então, a grande recomendação para trabalhar a ausência de confiança são pessoas que de fato pedem ajuda, que dão o benefício da dúvida, que compartilham histórias pessoais, que trabalham a integração. A gente fala bastante de momentos presenciais, integração, ou mesmo que seja remoto, mas criar mecanismos das pessoas do time se conhecerem a ponto de que elas possam cada vez mais ter confiança também no trabalho um do outro. E com isso, não passar por esse problema que fala a ausência da confiança. Porque, como eu disse, se a gente não tiver realmente a coragem, digamos assim, para expor essa fraqueza, essa vulnerabilidade, entender que isso é um problema, o resultado em equipe vai ser comprometido. Então, todo mundo que está engajado
em um produto ou entrega de um serviço ou algo do tipo, precisa entender que essa confiança faz parte do trabalho em equipe, né? Então essa imagem ela mostra muito isso, né? Cada um na sua, as pessoas não se olhando, então é um pouco realmente da ausência de confiança. Quando eu não tenho uma ausência de confiança, quando eu não tenho confiança no outro, vem uma consequência, que é a segunda disfunção, que é o medo de conflito. Então, muitas vezes, os membros da equipe eles evitam discutir ideias divergentes ou debater questões difíceis por medo de criar tensão ou desentendimentos. Então, você tem uma opinião X sobre algo, ou você pensa que determinada atividade poderia ser feita de repente de uma outra forma, né? Pensa diferente do outro e entende que o conflito ele é algo negativo, né? Quando a gente vê que é completamente o contrário. Você trabalha o conflito na ideia de ter discussões saudáveis, de fazer reuniões sem aquela coisa chata e muito centralizada, onde todo mundo pode participar, você pode discutir ideias e as pessoas com a confiança, que é o primeiro item, e sem esse medo de conflitar, elas vão entender que o conflito é algo positivo. Então imagina no projeto a gente quer definir uma entrega para um sprint de 2 semanas e eu tenho pessoas na equipe que ou uma ou mais pessoas que entendem que aquela atividade não vai ser possível. Existem variáveis que fazem com que o nível de complexidade dificulte aquela entrega em uma sprint. Talvez eles achem que possa ser em 2. E aí, se ela tiver o medo de conflitar, ela vai escutar aquela orientação, seja do GP, ou de um líder técnico, ou até mesmo de algum par, e não vai falar nada, vai se calar. Porque numa equipe onde não é trabalhado essa disfunção do medo de conflito, isso pode ser entendido como algo, peraí, estou me metendo em algo que não é meu, ou então estou dando uma opinião e eu não sou ouvido, né? Então a gente precisa trabalhar exatamente para que dentro do time exista positividade no conflito, né? A gente consiga entender que discussões e pontos de vista diferentes, eles podem sim ser explorados, debatidos entre as pessoas, das pessoas para o líder e vice-versa, e aquele debate, aquela discussão virar de repente até ideias para melhorar algo, né, relacionado à atividade, a um processo, à entrega, enfim. Então esse aqui é o segundo conflito. Segunda disfunção. A falta de comprometimento é a terceira disfunção. Ela fala o que? Ocorre quando os membros da equipe não estão totalmente comprometidos com as decisões tomadas pela equipe ou com os objetivos do projeto. Então nós temos uma equipe de 10 pessoas, digamos que tem um ali que está meio por fora, não está tão comprometido, não tem aquele engajamento. O que vai acontecer? Isso vai gerar um trabalho insatisfatório ou incompleto. Porque tem lá a galera que está dando gás e tem um que não está disposto a fazer o mesmo para alcançar o objetivo. E dar o gás no sentido que eu falo aqui, pessoal, não é aquela coisa de trabalho exagerado, fazer muitas horas extras. No caso, é um compromisso mesmo de entrega. Ó, eu vou fazer isso aqui está sob minha responsabilidade, vou entregar, vou correr atrás. Se precisar de ajuda, vou avisar. Isso é um pouco do que trata o comprometimento. Então, a pessoa, ela não expressa muita opinião, né? Ela acredita que se ela falar algo durante uma discussão, um debate, uma plane, qualquer coisa do tipo, ela não vai ser ouvida, né? Então isso acaba gerando essa falta de compromisso. Quando na verdade, pensando aqui na conexão com a ausência de confiança e o conflito, se isso for bem trabalhado no time, as pessoas naturalmente vão estar mais comprometidas a entregar, mais comprometidas a discutir algo, a fazer um esforço extra quando necessário para alcançar os objetivos, porque elas vão estar com um olhar tão globalizado e tão distribuído entre o time que o resultado vai ser a meta individual de um e dos demais, né? Então a forma de combater o comprometimento é muito focado nisso, né? A quarta disfunção, galera, fala de evitar responsabilidades. A gente vê na imagem aí meio que uma queda de braço entre dois personagens, né? Então os membros da equipe eles não assumem responsabilidade por suas próprias ações ou pelas ações da equipe como um todo. Imagina um gestor que joga a responsabilidade do resultado, caso ele não seja bom, para as pessoas e só assume o bônus, né? Quando o resultado foi bom, foi eu. Quando o resultado foi ruim, foi o fulano, né? Quando a gente sabe que esse é um comportamento ruim, cada um tem as suas responsabilidades, principalmente quem está na gestão de projeto, você gestor, líder de projetos, líder técnico que está vendo esse vídeo, vai entender o que eu estou falando.
né? A gente tem uma responsabilidade maior pelo resultado, mas claro, essa autonomia, essa responsabilidade, ela é também de cada um, é uma coisa compartilhada, né? E aí, quando você evita a responsabilidade, você diz, ó, não vou assumir, isso aqui deu erro, mas eu não vou assumir. O que é que vai acontecer? Você também não vai buscar a solução, né? Porque o assumir a responsabilidade, ele está diretamente relacionado com a ação de, peraí, aconteceu isso, foi minha responsabilidade, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para resolver o problema principalmente. E aí trabalhar para não prejudicar a eficácia da equipe de projeto como um todo. Porque se eu tiver uma pessoa ali que não está muito compromissada, como eu falei, e também não assumindo a responsabilidade por suas ações, isso vai comprometer o trabalho final, né? Então, no evitar a responsabilidade, a gente trabalha um pouco da atitude de cobrança mútua, que eu tenho a confiança, como a gente falou no começo, eu tenho o compromisso, eu não tenho medo do conflito, né? E aí dentro da disfunção para evitar a responsabilidade, eu vou combater através da cobrança mútua. As pessoas elas precisam ter liberdade e autonomia para, com devido respeito, poder cobrar e saber, fulano, tu já fez isso, está precisando de alguma ajuda, como é que está aquilo? Porque a visão do indivíduo dentro de um grupo vai ser sempre olhar para o resultado coletivo, né? Então a cobrança mútua nesse sentido, respeitoso, ele acaba sendo bastante útil, assim como também a clareza dos objetivos, né? Então, você, fulano de tal, você tem que fazer isso aqui até o dia tal, né? Então você tem um prazo, uma ação, está bem claro para você o que é a demanda, né? Você não tem dúvida sobre aquela atividade, sobre aquele sprint, aquela história para desenvolver, por exemplo, falando de projeto de desenvolvimento. Então, pegou essa responsabilidade, assumiu isso para você, assuma também quando for necessário, claro, o bônus pelo trabalho bem feito e o ônus por não ter saído tão bem feito assim, né? E a última disfunção que pode atrapalhar bastante o trabalho em equipe, e a imagem também traz um pouco disso, é o foco em interesses pessoais. Então, os membros da equipe eles priorizam seus próprios interesses ou objetivos em detrimento dos objetivos da equipe do projeto. Então, eu tenho um objetivo de me desenvolver e subir na carreira dentro da empresa e eu estou pouco me lixando se o resultado coletivo vai ser bom, se outras pessoas do time também vão conseguir esse processo de desenvolvimento, né? E isso leva a falta de cooperação e colaboração entre os membros, que pode exatamente prejudicar a eficácia da equipe e do projeto como um todo, né? Então a gente está falando de um trabalho onde a pessoa está mais preocupada no seu alto ego, né, em desenvolver algo para transparecer que ele está trabalhando, do que a visão geral do todo, do time, né? Por isso que tem esses olhares aí estranhos, que é cada um olhando de fato para o seu umbigo, né? Então você olha para a organização, para o projeto como um todo, e aí o correto é você realmente ter aquela visão de dono do negócio, né? Parece clichê, repetitivo, mas é o que faz a diferença. Você ter a visão de dono para olhar, peraí, eu tenho um resultado para entregar daqui a X tempo, então eu vou correr aqui, vou fazer minha parte, vou ajudar o outro, vou olhar para o resultado do final, né, de todos, para ver que aquilo vai me gerar um, um ganho coletivo e principalmente individual. Porque naturalmente o trabalho direcionado para a gente não cometer esses pontos, que são as disfunções, vai consequentemente gerar um desenvolvimento para a gente como time dentro da carreira, na empresa, né? Porque isso vai ser natural, o resultado vai chegar e isso vai ser reconhecido por demais membros, né? Então, pessoal, isso é um pouco do que eu queria trazer aí sobre as disfunções. Espero que vocês tenham entendido bem, compreendido. Deixo aqui o espaço para comentar, fazer alguma pergunta. Aqui é apenas uma breve introdução sobre esses assuntos. Acho bastante válido ser trabalhado isso para que a gente cresça de fato no trabalho em equipe, no desenvolvimento, na entrega dos projetos. E fica aí, hashtag fica a dica para vocês pesquisarem, se aprofundarem mais e até mesmo se quiser deixar alguma pergunta, comentários, se você já passou por alguma situação dessa, onde a pessoa não teve confiança no trabalho e aquilo gerou um problema, ou confiança na equipe, tem medo de conflito, acha que o conflito é ruim, deixa aqui os comentários, coloca perguntas que
assim que possível a gente tenta responder. Beleza, galera? Valeu, até mais. Tchau, tchau.